Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Eu, Paulo, chamado e enviado por Jesus, o Messias, conforme o plano de Deus, com meu amigo Sóstenes, envio esta carta a vocês da Igreja de Deus em Corinto, cristãos purificados por Jesus e separados para uma vida plena de Deus. Incluo nesta saudação todos os que invocam Jesus onde quer que vivam. Ele é o Senhor deles, assim como o nosso. Que todos os dons e benefícios que vêm de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo sejam com vocês. Toda vez que penso em vocês, e o faço com frequência, agradeço a Deus pela vida que levam, com livre acesso a Ele, concedido por Jesus. O que aconteceu com vocês é algo que excede a imaginação humana e não pode ser dito em palavras. Cristo pode ser visto claramente na vida de vocês. Basta pensar que vocês não precisam de nada, já têm tudo. Todos os dons de Deus estão entre vocês, que aguardam com expectativa o retorno do Senhor Jesus. Além disso, Deus está com vocês disposto a mantê-los no caminho até que todas as coisas sejam acertadas de vez por Jesus. Deus, que conduziu vocês a esta aventura espiritual, compartilha conosco a vida do seu Filho e nosso Senhor Jesus. Ele jamais irá desistir de vocês. Nunca se esqueçam disso. Tenho uma preocupação séria a compartilhar com vocês, meus amigos, pela autoridade de nosso Senhor Jesus. Tentarei ser o mais direto possível. Vocês precisam aprender a entrar em acordo. Devem ter consideração uns pelos outros, cultivando a vida em comum. Menciono a questão porque alguns membros da família de Chloe me deram uma notícia preocupante, que estão brigando entre vocês. Vou dizer exatamente o que ouvi. Vocês estão criando partidos e declarando: eu estou do lado de Paulo, ou eu prefiro Apolo, ou Pedro é o meu líder, ou eu pertenço ao grupo do Messias. Pergunto a vocês: o Messias, por acaso, foi cortado em pedacinhos para que cada um de nós tenha uma parte dele? Paulo foi crucificado por vocês? Algum de vocês foi batizado em nome de Paulo? Não participei de nenhum dos batismos de vocês, com exceção dos de Crispo e Gaio. E agora, diante dessa questão, estou feliz de não ter participado. Pelo menos, ninguém pode sair por aí dizendo que foi batizado em meu nome. Pensando bem, batizei outra família, a de Estéfanas, mas pelo que me lembro, foram apenas esses. Deus não me enviou para ajuntar seguidores meus, mas para pregar a mensagem, anunciar o que ele tem feito e reunir seguidores dele. Não fui enviado para pregar confiando em minha eloquência, banalizando assim o que importa: a cruz de Cristo. Ela não pode ser reduzida a mero discurso. A mensagem que aponta para Cristo na cruz parece tolice para os que caminham para a destruição, mas para quem está no caminho da salvação, faz todo sentido. Está escrito: destruirei a sabedoria dominante, mostrarei que quem se acha sábio é louco. Onde acharão alguém verdadeiramente sábio, educado e inteligente na época atual? Deus já não denunciou tudo isso com mera pretensão, palavras sem sentido? O mundo, com sua sabedoria fantasiosa, nem mesmo chegou perto do conhecimento de Deus. Por isso, em sua sabedoria,
Deus decidiu usar o que o mundo considera tolice, pregação acima de tudo, para levar os que confiam nele ao caminho da salvação. Enquanto os judeus buscam milagres e os gregos correm atrás de sabedoria filosófica, nós prosseguimos anunciando Cristo, o crucificado. Os judeus o consideram uma pedra de tropeço e os gregos um absurdo. Mas para nós, judeus e gregos, pessoalmente chamados por Deus, Cristo é o milagre e a sabedoria absolutos reunidos numa única pessoa. A sabedoria humana é quase nada comparada com o aparente absurdo de Deus. Toda a força humana, nem sonhando, pode competir com a fraqueza de Deus. Lembrem-se de quem vocês eram quando foram chamados para esta vida. Não vejo entre vocês muitos representantes da elite intelectual, nem cidadãos influentes, nem muitas famílias da alta sociedade. Não é óbvio que Deus deliberadamente escolheu homens e mulheres que a sociedade despreza, explora e abusa? Não é óbvio que ele escolheu gente do tipo Zé Ninguém para desmascarar as pretensões vãs dos que se julgam importantes? Fique claro que nenhum de vocês pode contar vantagens diante de Deus. Tudo que temos, cabeça no lugar, vida correta, pecados perdoados e novo início, vem de Deus por meio de Jesus Cristo. Daí o ditado: se alguém se orgulha, que se orgulhe por causa de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2. Amigos, vocês devem estar lembrados da primeira vez em que os visitei para deixá-los a par da grande jogada de Deus. Na ocasião, não tentei impressionar ninguém com discursos sofisticados ou com argumentos filosóficos. Decidi apresentar primeiro Jesus e quem ele é de maneira pura e simples. Depois, falei de Jesus e do que ele fez, o Jesus crucificado. Não estava certo sobre como apresentar o tema. Sentia-me despreparado. Se querem saber a verdade, eu estava morrendo de medo. Assim, nada do que eu disse deve ter impressionado vocês. Mas mesmo assim, a mensagem cumpriu seu propósito. O Espírito e o poder de Deus fizeram isso, o que deixa claro que a vida de fé que possuem é uma resposta ao poder de Deus, não o resultado de técnicas de manipulação mental ou emocional. A verdade é que temos sabedoria para compartilhar, desde que vocês estejam espiritualmente firmes. Não se trata de sabedoria popular propagada por supostos especialistas que estarão obsoletas em um ano. A sabedoria de Deus é algo misterioso que encerra a profundidade de seus propósitos. Nada tem de vaga e superficial. Ela não é uma nova mensagem, é a mais antiga, o que Deus determinou como forma de produzir o melhor dele em nós, muito antes que entrássemos em cena. Os sábios do nosso tempo não têm ideia do que seja esse plano eterno. Do contrário, não teriam matado numa cruz o Senhor da vida, designada por Deus. Por isso, temos este texto das Escrituras. Ninguém jamais viu ou ouviu algo parecido, nunca se imaginou algo semelhante, mas é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas
Vocês o têm visto e ouvido porque Deus, por intermédio do seu Espírito, o revelou a vocês. O Espírito, não satisfeito em mover-se na superfície, mergulha até as profundezas de Deus e traz à tona o que Deus planejou. Quem conhece o seu pensamento, a não ser você mesmo? O mesmo ocorre com Deus. Ele não só sabe o que está pensando, mas também nos permite sabê-lo. Deus tudo nos revela sobre os dons da vida e da salvação que nos concedeu. Não precisamos dos palpites nem das opiniões do mundo. Não aprendemos isso nos livros, nem na escola. Aprendemos de Deus, que nos ensinou pessoalmente por meio de Jesus e o transmitimos a vocês em primeira mão. Quem não é espiritual não pode receber os dons do Espírito de Deus, não tem essa capacidade. Os dons de Deus lhe parecem tolice. Só o espiritual pode reconhecer o Espírito. O Espírito de Deus e o espírito humano em plena comunhão. Espiritualmente vivos, temos acesso a tudo que o Espírito de Deus está fazendo. Assim, não podemos ser julgados pelos críticos que não são espirituais. A pergunta de Isaías: existe alguém que conheça o Espírito de Deus? Alguém que saiba o que ele está fazendo? Foi respondida: Cristo sabe, e nós temos o Espírito de Cristo.